Muito bem, vamos deixar nossas Bíblias abertas em João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Nós vamos refletir nesse trecho hoje, nesse capítulo, João capítulo 6. Nós vamos ler primeiro o versículo 2, depois vamos pular para o 22 em diante, tá? João 6, 2, depois do 22 em diante. Diz lá, João 6, 2: Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Vamos parar por aqui, vamos ter mais uma oração e dar sequência à nossa mensagem de hoje. Senhor Deus, que nesse momento, como temos aqui já cantado, entoado aqui louvores a Ti através da música, engrandecendo o Teu nome, engrandecendo o Teu ser, porque o Senhor é digno de honra, glória, louvor, adoração. Queremos que o Senhor fale conosco agora, durante esse trecho da Tua Palavra que vamos refletir. Sabemos que qualquer preparação prévia que foi feita não terá efeito se o Teu Espírito não agir em nós. E que o Senhor esteja agindo, que o Teu Espírito tenha liberdade para sondar os nossos corações. Cada um aqui chegou de uma forma e está perante a Tua presença. E que o Senhor quebrante o que precisa ser quebrantado, acalme o que precisa ser acalmado, que o Senhor esteja encorajando quem precisa de encorajamento, mas que haja decisão sendo tomada hoje perante o Senhor. E que o Senhor nos auxilie, nos ilumine e que sejamos prudentes na forma como vamos aproveitar a Tua palavra nesse momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, então nós queremos refletir hoje sobre por que as pessoas seguem a Jesus. E nós vivemos um mundo cada vez mais globalizado, na era das redes sociais, e tem uma rede social atualmente que ela está mais em voga, mais em destaque, e ela depende de seguir pessoas, né? Vários aqui tem, que é o Instagram, né? E alguns aqui eu sigo, alguns me seguem, e nós estamos sempre ali compartilhando algumas coisas. E essas redes sociais, principalmente o Instagram, com o aparecimento do Instagram, surgiu até uma nova profissão, de tão forte que veio a forma como tem sido usado, e quem ali na busca frenética por seguidores ou por seguir pessoas, uma nova profissão surgiu, que é o influenciador digital. Pessoas que influenciam digitalmente, ficam ali postando coisas nas suas redes sociais
com aquelas postagens elas incentivam tudo, comportamento, incentivam consumo, e há um mercado grande disso, onde as pessoas anunciam coisas no Instagram, e quem é um influenciador digital e recomenda determinada empresa ou determinada marca ou determinado produto, ela então recebe ou valor em dinheiro ou outros produtos como recompensa disso. Então virou um mercado muito forte, a troca de seguidores, né? E a influência que isso traz. Então não é à toa, né, que isso é um fenômeno muito grande. Não é à toa que nós como igreja também temos que estar ali, que temos o nosso papel também de divulgar e influenciar as pessoas para que conheçam cada vez mais a Jesus. Se você não seguiu o Instagram da igreja, procura lá, tá? É bom sempre lembrar. @PIBLJF. Procura lá que está lá, segue lá, que é interessante. Muito bem, voltando à questão aqui, e hoje nós, entendendo esse fenômeno, nós seguimos pessoas, ou empresas, ou marcas, ou personalidades por vários motivos. Ou porque nós gostamos de determinado assunto, e nós seguimos pessoas que são relacionadas àquele assunto, ou por afinidade, ou por curiosidade, que a gente é um ser curioso, né? O povo segue determinada pessoa não porque tem interesse, porque é só curiosidade mesmo, quer saber o que aquela pessoa faz, né? E aí já viu. Outros seguem por informação, porque o Instagram e outras redes são uma fonte de informação, e outros seguem até por pena. Já viu aquele assim, me segue, me ajuda, né? Igual que nós estamos fazendo aqui. Segue lá, né? Às vezes a pessoa não está nem interessada, mas segue lá, curte umas fotos de vez em quando, né? E eu fiz um experimento social nisso essa semana. Eu tenho meu Instagram já tem um tempo, eu tenho 900 e poucos seguidores. E do que eu posto lá, raramente chega a 10% de interação. Ou seja, dos quase 1.000 seguidores, no máximo, em alguma ocasião, 100 pessoas vão interagir em alguma postagem que eu faço. E essa semana eu precisei fazer o exame para voltar ao trabalho lá em Barbacena, e era 7 horas da manhã que marcaram o exame. 7 horas da manhã alguém marca um exame. Não entendo por que esse horário. 4 graus de temperatura. Vamos fazer um experimento social. Eu parecendo um esquimó, né? Eu ali, um óculos escuro, a minha blusa de touca, e estou ali igual um esquimó, tirei uma foto e postei lá. Sai friaca. Vamos ver o que vai acontecer. Foi um sucesso. 15 pessoas curtiram. Por pena, às vezes. Não, lá, o pastor lá, coitado, tá com frio, vamos curtir a foto dele, né? Mas as fotos que eu saio com a Edneia, aí bomba. Aí dá os 10%, dá 100%. O que deu menos foi 50 e poucos. Então eu tenho que tirar mais fotos que a Edneia. É o único jeito de eu ter, alguém me notar no Instagram. Então são fenômenos, né? Essas redes sociais. E as pessoas tanto seguem quanto deixam de seguir rapidamente, por principalmente 2 motivos específicos. As pessoas seguem por aquilo que outro faz ou por aquilo que o outro é. E trazendo isso, quando a gente lê o capítulo 6 de João, a gente vê que esse mesmo fenômeno acontecia. Só que não era seguidor de rede social, era um negócio real, era uma rede real. Nós vemos aqui multidões seguindo Jesus, por aquilo que ele estava fazendo e por aquilo que ele era. Mas ao mesmo tempo, vários deixaram de seguir pelo mesmo motivo. E a gente precisa entender essa circunstância. A gente vê que o tempo passa, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Hoje a gente analisa o Instagram, as pessoas às vezes falam coisas e outros deixam de acompanhar por causa do que falaram ou do que fizeram. Mas há 2.000 anos atrás já faziam a mesma coisa. As pessoas seguiam Jesus por algo que ele fez, por algo que ele falou, e elas deixaram de seguir pelo mesmo motivo. Só que antes era real, hoje a coisa é mais rápida e simples, né? Então as pessoas seguem Jesus hoje
principalmente por esses dois motivos. Primeiro, pelo que ele faz. Como você leu aí no capítulo 6, no versículo 2, repara o que é dito aí. Seguia-o um grupo pequeno de pessoas, é isso que está escrito? João 6,2, seguiam numerosa multidão. Numerosa multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus fez algo, aquilo fez com que as pessoas andassem atrás dele, pelo que ele fazia. E aí nós vemos, no versículo, por exemplo, versículo 24 desse mesmo capítulo. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Versículo 26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus está falando para eles que vocês estão me seguindo por algo que eu fiz, mas vocês não estão interessados em mim. Estão interessados naquilo que eu posso fazer. As pessoas comeram pão e peixe de graça. Chegaram, Jesus multiplicou pães e peixes e distribuiu para a multidão. A multidão falou, eu acho que eu vou andar com ele. Eu tenho comida de graça. Tanto que quando eles viram que Jesus já não estava ali, eles arrumaram um barco para ir para o outro lado do rio, atrás de Jesus. E às vezes nós não atravessamos a rua por causa de Jesus, né? Sabe? O povo estava pegando um barco. E olha a complicação. Você já andou de barco? Não é aqueles barcos chiques, não. Aquelas canoinhas mesmo. É complicado. O processo aqui para o povo ir atrás de Jesus é complicado. E eles foram. E Jesus fala, vocês estão vindo atrás de mim não é pelo quem eu sou, mas é porque vocês viram que eu dei pão e peixes, e vocês comeram e querem comer mais. E o versículo 27 ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está falando, vocês não têm que me procurar por aquilo que eu faço nesse sentido, pelos meus benefícios que eu entrego, os benefícios terrenos. Trabalhem, procurem, se esforcem, me procurem, me sigam por aquilo que eu tenho de mais importante, por aquilo que é eterno que ele oferece. E às vezes, da mesma forma que naquela época as pessoas iam atrás de Jesus por causa de coisas, apenas por causa de coisas terrenas, hoje muitos fazem da mesma maneira. E o Instagram, como nós usamos ele de exemplo, quantas vezes eu curti páginas ou perfis de determinadas empresas, porque eles estavam sorteando alguma coisa. Quem nunca? Quem nunca recebeu aquele convite assim, aquele post, se você curtir esse post, marcar 3 amigos e fazer não sei o que, você vai concorrer a alguma coisa. Pode ter certeza, onde estiver sorteando um bolo, lá estarei. Essa semana eu concorri a um bolo, não ganhei, fiquei chateado, curti a padaria lá, marquei os amigos, não ganhei nada, né? Já descurti porque eu fiquei indignado que eu não ganhei. Então, a gente vai atrás das coisas, e assim a gente lida com Jesus. Se a gente fica marcando e seguindo perfis por causa de coisas, o que tem de gente fazendo a mesma coisa com Jesus? O povo vai atrás de Jesus só porque Jesus, ele pode resolver problemas. Tudo bem, o problema não é só ir atrás de Jesus porque confia que ele pode resolver algo, mas não é apenas isso. Não é apenas isso, porque ele fala que a gente não deve se esforçar ou trabalhar pela comida que perece, mas aquilo que é eterno. Ele promete suprir todas as necessidades, mas a gente tem que buscar aquilo que é eterno, aquilo que é mais importante. E ele fala isso, né? O povo estava revelando insensatez, buscando a Jesus apenas pelas coisas, pelos pães, pelos peixes. E eles faziam sacrifícios por isso, como a gente leu aqui. Eles pegavam barcos, iam de uma margem do rio até outra, atrás de Jesus. Aí chegaram e encontraram e disseram, mas como é que o senhor chegou aqui? Ontem de noite o senhor estava lá, agora já está aqui, a gente veio apavorado.
atrás do café da manhã de novo. Então revela aqui um egoísmo, né? Olha o versículo 28 em diante, ele fala aqui: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então ele fala aqui quem ele é. Ele fala aqui que as pessoas deveriam buscar o seguir por algo eterno, não por algo momentâneo, que ele realmente supre, mas isso não deve ser o propósito da nossa busca. E aí ele também foi duro nas suas palavras, ainda nesse capítulo, no versículo 60 em diante, olha o que ele fala. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus foi claro. Numa circunstância normal, se coloque na situação de Jesus: tem uma multidão vindo atrás de mim, eu vou falar algo que vai agradar eles, eu quero que eles permaneçam andando atrás de mim. Mas Jesus fala assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa de pães e peixes. Não tem que ser assim. Você tem que buscar algo eterno, não algo terreno. Aí o que aconteceu com os seguidores? Esse discurso é muito duro, eu não quero ouvir isso não. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Não vou mais seguir Jesus. Vou abandonar. Não quero mais saber. E muitos, milhares, o deixaram de seguir. E desvia. Quem busca Jesus por causa de coisas, na primeira dificuldade, ou na primeira bronca, ou na primeira demoestação firme, ele desiste. É a história. A gente sabe que isso acontece. Como nós temos estudado aqui na escola dominical sobre os dons espirituais. Nós falamos do dom de profecia, o profeta, a pessoa que fala a palavra de Deus, e é clara, é objetiva, é contundente. Muitos não gostam de ouvir, se sentem machucados. Mas você está me ofendendo. Aí sai da igreja, abandona tudo, abandona Jesus, porque ouviu uma verdade. Mas o que Jesus está falando aqui? Nós estamos buscando a Jesus por causa das coisas, ou por aquilo que Ele é, e aquilo que Ele representa e significa para a gente. Então aqui a gente vê um exemplo, né, que as pessoas o seguiam por aquilo que Ele fazia apenas. Mas o principal, o cerne aqui, que nós precisamos seguir a Jesus por quem Ele é. Por quem Ele é. O versículo 66, aqui, como a gente leu, vamos seguir aqui o 67. Então perguntou Jesus aos 12. Olha como Jesus é ousado. Uma multidão já o havia abandonado. Ficou 12. O que ele fez para os 12? Não, agora eu vou segurar os 12. Ele vira para os 12 e fala: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus fala claramente aos seus discípulos. Depois de uma multidão que anteriormente o seguia, o abandonou porque ouviram a verdade. Não suportaram a verdade. E agora ele vira aos 12 que sobraram. Vocês também querem ir embora? A verdade é a mesma para eles e a mesma para vocês. Aí Pedro, que o tempo todo se mostrou impulsivo, falando que não devia, na hora que não precisava. Pedro, numa lucidez espiritual gigante, com ternura, fala com Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Para quem? A gente vai seguir quem? Buscando algo eterno. É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. O Senhor é o pão do céu que veio para saciar a nossa necessidade espiritual. Como já foi dito aqui anteriormente no versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Suprimento completo e total de toda necessidade espiritual. O povo estava andando atrás de pão e peixe. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Busquem isso, creiam nisso, se esforcem por isso, se dediquem a isso, se comprometam com isso. E o versículo 27, como a gente já leu também, deixa isso também claro. Que devemos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Então nós devemos segui-lo por aquilo que ele é. Ele é a vida, ele é o pão do céu. Esse trecho também diz que ele é o Santo de Deus. É ele que tem as palavras da vida eterna. E parar de seguir Jesus por verdades que ele nos diz é incoerência. Para quem iremos? Para onde iremos? Se é ele que tem as palavras da vida eterna. Ah, mas eu não gostei de algo que foi dito, usaram a Bíblia contra mim. Não. A lei vai contra os nossos pecados. A lei mostra os nossos pecados. A lei é como um espelho. O espelho não te limpa, ele te mostra. A lei, a palavra, muitas vezes é assim, ela te mostra a lama que nós estamos. Ela nos mostra o buraco que a gente se enfiou. Mas a lei não nos tira do buraco. Aí Jesus vem e mostra: creia em mim, eu sou o pão da vida. Eu sou o Santo de Deus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que você precisa se comprometer, porque ninguém te tira de onde você está. Apenas eu faço isso, Jesus diz. Somente ele tem as palavras da vida eterna. E para quem a gente vai? Ah, mas eu não concordo com tudo. Nem tudo a gente entende da primeira vez. Mas depois que a gente entende, a gente concorda. Nós não concordamos com aquilo que nós não entendemos. Por isso que é importante que a gente compreenda a palavra, para que então a gente compreenda o poder que ela tem de transformador. E a importância que tem da gente se comprometer com Jesus através da sua palavra. Então Pedro deixou isso bem claro. Para quem iremos? Pedro não deixou de seguir Jesus. Pedro chegou a negar Jesus em algum momento, mas Pedro, nesse momento de lucidez, de clareza espiritual, deixou isso claro. Para quem iremos? Quem é essa pessoa que nós precisamos seguir? Precisamos aprender quem é, entender o que ele faz, mas principalmente por que ele faz. Porque é amor.
Ele é tudo que nós precisamos, como diz o versículo 35. Ele é o pão da vida, e quem vai a Ele nunca mais tem fome, e nunca mais, quem crê nele nunca mais tem sede. É saciado espiritualmente. Não fica como muitos outros. Às vezes a gente vê certas crenças que o povo, para ter 5 minutos de paz, ele tem que ficar 12 horas parado, sentado num lugar completamente em silêncio, para ele ter um pouco de paz. A gente precisa de Jesus, que mesmo em meio ao caos, a paz de Cristo pode nos satisfazer, nos dar tranquilidade, superar as coisas, suportar as pressões. A gente não precisa de lugar tranquilo para ter paz, a gente precisa de Jesus. Ele é a paz. A diferença é essa. Aquilo que a gente fica buscando nas coisas, Jesus é. É uma diferença muito grande. A gente quer ser saciado da fome. Jesus é algo que sacia espiritualmente toda a nossa fome espiritual. Sede de Deus, Jesus sacia. Que eu preciso acreditar, crer, Ele é a verdade. Ele não é parte da verdade, Ele é a verdade. E nós estamos seguindo a Jesus por quem Ele é. Ele faz muita coisa. Ele resolve problema, Ele cura doenças, Ele resolve um problema na sua casa, Ele te dá uma resposta de oração, Ele te ajuda a conseguir recursos para pagar uma determinada conta, Ele te ajuda a providenciar um trabalho, Ele ajuda a sua família, Ele ajuda você a lidar com situações difíceis. Ele faz tudo isso. Mas não é por isso que a gente deve seguir, é por quem Ele é. Aí é o combo. Se você segue Jesus por quem Ele é, você tem todos os benefícios que Ele oferece. A diferença é que as pessoas buscam e o seguem por aquilo que Ele faz e não conseguem compreender quem Ele é e não desfruta. Aí num dia está bem, no outro dia já não está. Um dia está prosseguindo, outro dia já está desistindo. Um dia ela chega e ouve com alegria a palavra, no outro dia ela já não gostou daquilo que ouviu, porque ela não entendeu quem Jesus é. Mas quando a gente segue quem Jesus é, Ele pode falar o que for, e Ele só vai falar a verdade. Essa é a grande questão. Porque como eu disse, lá no Instagram, eu posso deixar de seguir uma página de uma padaria porque eu não ganhei um sorteio, não vou. Eu posso deixar de seguir uma pessoa por algo que ela disse que eu não gostei. Ao meio de protesto, a gente acha que está fazendo alguma coisa muito diferente com o mundo. Né? Vou deixar de seguir fulano porque ele falou que eu não gostei. E daí? O que isso vai mudar na vida de alguém? Nada. Mas quando você deixa de seguir Jesus, isso vai fazer toda a diferença, não para a sua vida aqui apenas, mas para a sua eternidade. Se você não se compromete com Jesus, isso vai refletir na sua eternidade, porque Ele é o pão do céu, como diz o versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Você está seguindo a Jesus? Tem realmente um compromisso com Ele? Vir à igreja não é um sinal 100% claro disso. Judas estava lá, não estava? No meio dos discípulos que não o abandonaram. E o que Jesus ainda falou? Depois que Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? Jesus ainda falou, vocês estão aqui, mas tem um que ainda é diabo. Jesus resolveu ali bater em todo mundo, ver até onde eles ficavam e aguentavam. Então a gente tem que realmente se comprometer, se entregar ao pão da vida, crer quem Ele é, desfrutar da sua presença em nossa vida e, consequentemente, desfrutar de todos os seus benefícios. E por mais que a gente ache que já sabe, ou que já viveu, ou que já entendeu, a gente sempre precisa aprender mais, conhecer mais, desfrutar mais. Só que ninguém vai te obrigar a isso, nem o próprio Jesus vai te obrigar a isso. Isso é uma decisão sua.
Não é à toa que nós somos os batistas livres, livres de livre-arbítrio, livre escolha. Deus nos deu a livre escolha. Ou vamos seguir ou não vamos. A decisão é nossa. O caminho ele já fez. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Ele já veio, ele já nasceu, já viveu, já morreu por nós, já ressuscitou, já voltou ao céu. Tudo ele já fez. A decisão agora é sua. A decisão de apertar o like espiritual é sua. A decisão de seguir com compromisso é sua. E você vai responder por si mesmo diante de Deus. Eu respondo por mim, você responde por você. E essa decisão precisa ser tomada, confirmada, expressada, vivida e desfrutada. Então eu não sei você, só sei que Jesus está falando para você hoje. Me siga por quem eu sou, o pão da vida, o santo de Deus. Jesus diz, eu tenho as palavras da vida eterna. Às vezes ele vai falar com você, vai querer me abandonar, como ele falou com os 12. Mas Senhor, eu estou aqui. Mas a verdade, muitas vezes ela tem que vir de forma dura, para a gente entender aonde a gente está. Qual é a nossa circunstância? Para que a gente tome cada dia as nossas decisões de permanecer. Porque lá em Mateus 24:13 diz algo muito importante. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a sua decisão de seguir a Jesus é todo dia, toda hora, a todo momento. Até o fim. Até o dia que seu coração parar de bater. Seu pulmão não mais permitir que você respire. Até esse dia você tem que persistir, tem que seguir, tem que crer, tem que confiar. Quem persevera até o fim, esse vai desfrutar 100% da recompensa. E aí, meu caro amigo, minha cara amiga, prezado ouvinte que nos assiste em algum lugar desse planeta, você está seguindo a Jesus? Já se colocou ao altar de Jesus, se comprometendo com Ele, entendendo, olha, Senhor Jesus, eu sei quem o Senhor é, sei o que o Senhor fez e sei o que o Senhor faz. Quero me comprometer contigo hoje, agora e para sempre. Quero me reafirmar na tua presença. Quero tomar atitudes aqui hoje, vou priorizar o meu compromisso contigo. Talvez como nunca eu fiz antes, que hoje seja o dia que você vai ser um seguidor assíduo de Jesus. Mesmo que Ele fale as verdades diante de nós, não vamos abandonar, porque sabemos que Ele tem as palavras da vida eterna. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Momento importante para que agora você reflita como está sua vida com Jesus, que é o pão da vida, o santo de Deus, a verdade, o que tem as palavras da vida eterna. Você tem buscado ou seguido a Jesus apenas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode te oferecer neste mundo? Ou é uma casa, ou é um emprego, ou é uma estabilidade familiar, ou é um bom casamento, é um filho educado, é uma família saudável, um emprego bom? É por isso que você está seguindo a Jesus? Se for esse o motivo, reflita melhor. Busque, siga-o, comprometa com Ele por quem Ele é. Ele é a pessoa que você mais precisa estreitar o relacionamento hoje. Se você percebeu que precisa tomar essa atitude hoje, se comprometer com Jesus de verdade, seguir por quem Ele é, com o seu olho fechado, sua cabeça curvada, agora é o momento entre você e Deus. Eu quero apenas orar por você. Se você está assumindo esse compromisso, levante sua mão, eu quero orar por você, alguém. Hoje é o dia de se comprometer, hoje é o dia de assumir uma realidade, um compromisso, uma postura que eu vou realmente me comprometer com Jesus, independente daquilo que eu já vivi até aqui. Mas hoje eu quero que seja um marco na minha vida, uma mudança.
Se Deus está falando com você a esse respeito, eu quero orar por você, sua cabeça curvada, seu olho fechado, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém. Amém. Amém. Estenda as mãos. Mais alguém. Talvez você já ouviu muita coisa. Talvez você já pensou em desistir. Talvez você já abandonou a fé. Muitas vezes. Você já foi considerado ou chamado desviado. Mas o que Jesus está se importando agora não é com os títulos que você se autoimpôs ou que alguém colocou sobre você. O que Jesus se diz é que Ele é o pão da vida. Que Ele é aquele que tem as palavras da vida eterna. E a única coisa que Ele quer ouvir você clamar hoje é dizer assim: Senhor, para quem iremos? É o Senhor que tem as palavras. Eu quero estar na Tua presença. Eu já pensei em desistir, já abandonei a Tua presença por causa daquilo que outros falaram, ou talvez porque eu não soube lidar com a verdade, ou porque realmente pisaram na bola comigo, falaram que não devia, mas hoje o Senhor precisa atuar na minha vida. Eu quero firmar hoje um compromisso, renovar os meus votos contigo, para nunca mais pensar em te abandonar. Eu quero perseverar até o fim, porque eu sei que assim estarei salvo. Se esse é o desejo do seu coração, levante sua mão, eu também quero orar por você. Alguém? Amém. Estou vendo as mãos. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar. Amém. Estou vendo as mãos. Amém. Vamos orar. Pai, nessa hora, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. A Tua palavra é clara e evidente, que a gente te busque, te siga por quem o Senhor é. Que o Senhor atue de forma especial. Queremos nos colocar perante o Teu altar. Queremos nos entregar aos braços do pão do céu, do Santo de Deus, do verdadeiro Senhor. Queremos nos entregar a Ti, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos perdoe, nos restaure, atue, molde a nossa mente, o nosso pensamento, às vezes a nossa cabeça dura, que insiste em coisas que não Te agradam. Senhor Deus, atue, nós não temos mais o que fazer, para onde correr, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nos mantenha e nos mova, nos coloque nos Teus caminhos, no caminho estreito, mas que conduz à vida. É isso que oramos, e que aqueles que levantaram as mãos hoje, que o Senhor sonde os seus corações e que decisões permanentes, claras, fortes sejam tomadas aqui, e que hoje seja um dia de vitória e um marco na história de cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.